esquisito assim. Vamos conversar hoje sobre o que a gente estava conversando hoje, né? Essa é boa, vamos conversar sobre o que a gente estava conversando. Que, Só deixa o pessoal saber, acho que fica bom, né? que o tema é? O tema é ITS, né? Que a gente fala numa tradução muito literal, né? Que é de sistemas de transporte inteligentes. E aí a gente também vai falar sobre microsimulação, sobre coisas assim muito mais voltadas para o nosso ambiente urbano e da atuação, né, do engenheiro civil, né, como sem pretensão nenhuma, mas já sendo pretensioso, né, como a parte mais imprescindível de todo o sistema, né? Não é porque é um sistema inteligente que diz respeito a novas técnicas e tecnologia relacionado a sensores, relacionadas a tecnologias relacionadas, né, a sensores, a softwares, a semáforos inteligentes, tudo isso que não seja conectada, né, ou tecnologias conectadas com a engenharia civil, né? Então, toda a parte viária diz respeito a gente, né? Toda a parte de sinalização, de toda a parte de controle, de tráfego, tudo isso diz respeito ao engenheiro civil, né? Não é só porque é tecnologia digital que é tecnologia, né? Que é tecnologia, né? No outro podcast que a gente fez, né? Eu acho que eu dei aquela forma que a gente tem de pensar a tecnologia, né? De alguma coisa que seja do nosso conhecimento, né? A aplicação do nosso conhecimento, né? Isso é tecnologia, né? Foi por isso que eu lembrei, né? E peço para você se apresentar, porque nem todo mundo assistiu, né, da primeira temporada quando a gente falou de educação. E agora eu te conheço, né, Fernando? Mas agora a gente vai falar de engenharia civil, engenharia e educação na engenharia também um pouco. Mas eu peço que você se apresente. Puxa, me apresentando novamente ou primeiramente, né, para as pessoas, eu sou Fernando Ribeiro, sou engenheiro civil com o maior orgulho que a gente possa ter da nossa profissão. Tenho lá alguns aninhos aí de experiência, né? Eu me formei em 1994, então lá se foram 27 anos? 27 anos, né? Vou completar agora no final do ano. E desses 27 anos, eu atuo na engenharia de construção desde 1989, foi quando eu me formei no curso técnico, a gente falou isso também do curso técnico, né, no outro podcast. E então, aí de 89 para cá, então eu tenho vou completar 32 anos de carreira, né, na engenharia. E assim, tenho a minha vida pautada em tudo isso. E a gente hoje também exerce, hoje já há algum tempo, eu sou professor há mais de 15 anos, em cursos de engenharia e aqui na FEI, especificamente desde 2014, estou completando 7 anos aqui. É o segundo lugar onde eu trabalhei por mais tempo na minha carreira. Né? Trabalhei bastante tempo no liceu, terceiro, né? Assim, na educação, segundo, né? Eu trabalhei 11 anos no liceu, 10 para 11 anos no liceu, de arte de ofício São Paulo, né? Aquele que também já falei, tem que repetir, né? E agora 7 anos aqui, né? E trabalhei, né, numa empresa suíça de geotecnologias, né? Por quase 17 anos. Né? Então, é o terceiro lugar que eu mais trabalhei, foi na FEI, mas como engenheiro, eu trabalhei muito tempo, né, nessa empresa, que era uma empresa de tecnologia, mas voltada totalmente aos levantamentos e todos os produtos finais de engenharia civil saíam, né, desses levantamentos. Né? E aí,
a gente teve um viés, né? Eu acho que eu já me apresentei, mas assim, já continuando um pouquinho, né? Já do trabalho, esse viés do mapeamento, e hoje cada vez mais digital esse mapeamento, né? Antes só pelos equipamentos em terra, né? Mas agora, né, com uma grande atuação dos drones, né, sistemas de mapeamento que olham a Terra ou partes dela de cima, né? Então a gente tem percebido que essa criação de modelos digitais para cidades, elas podem ser usadas também para esse nível de não só do mapeamento para os nossos projetos de engenharia civil, né? Nossos projetos de infraestrutura, a construção de edifícios, né? Não só para isso, mas também para nortear o tráfego, para nortear tudo que a gente pode também extrair de informações e dar inteligência para os sistemas de transporte. Aqui nesse comecinho de conversa, você já falou sobre mapeamento, por exemplo, levantamento de relevo, tal, né, com tecnologias que a gente não vê no dia a dia, né? A gente está andando pela rua, o que a gente vê? Um profissional lá, né, com uma mira, outro aqui, e falou também sobre microsimulação, né? Quem é leigo não faz ideia de como se conta a quantidade de carros de tráfego, né? Quem é engenheiro civil sabe como é que a gente faz. Mas assim, você falou dessas duas tecnologias. Eu queria falar assim, eu gostaria, se você tivesse uma definição, primeiro de definir o que é mobilidade, entendeu? Porque daí a gente vê onde essas tecnologias contribuem com mobilidade. Porque se você procurar na internet mobilidade, você sabe o que vai vir. Vai vir um carro autônomo, não é isso? Vai vir tecnologia de uma máquina num veículo, né? Mas assim, será que é um bom raciocínio? Eu acho que sim, eu acho que é um excelente raciocínio, um exercício, né, de raciocínio, né? Via de regra, o que se vê é que a mobilidade que o produto mobilidade, né, o produto que sai na mídia falando mobilidade, ele está muito conectado ao veículo, né? Então, assim, quando a gente tinha lá aquela empresa de bicicletas compartilhadas, muito se falava em mobilidade por conta do produto, que é o que eles vendiam, você compartilhar bicicletas. Depois, ou simultaneamente, o compartilhamento de patinetes, né? E é claro que essa discussão ela sempre esteve ligada à via, né? Então, que é nossa responsabilidade do engenheiro civil. A via é nossa responsabilidade. Nós projetamos as vias, não só geometricamente nós projetamos, mas nós temos um arcabouço de projetos, né, básicos ou de estudos básicos para a gente fazer um projeto de uma via. Não interessa se é uma rodovia, se é uma ferrovia ou se é uma ciclovia, né? Então, esse estudo inicial, né, em uma determinada escala, que a gente precisa ou é imprescindível para os nossos projetos de engenharia civil, é o mapeamento. Né? O mapeamento das condições do terreno, é o mapeamento das condições viárias, para a gente fazer uma intervenção lá com o nosso projeto, né? Então, quando se fala em mobilidade, a gente imediatamente pensa, se a gente fizer uma pesquisa rápida aqui, né, aquela que o pessoal de marketing chama de top of mind, né, o que você, né, fala assim imediatamente quando fala em mobilidade, né? Via de regra, as pessoas vão falar que é o veículo. Né, o veículo, então tem uma empresa de mobilidade que trabalha com tal veículo, ou o que muito tem se falado de veículos autônomos ou de veículos elétricos, né? Mas
quando a gente fala em mobilidade, a gente não pode esquecer do nosso trinômio, que é um trinômio de engenharia de projetos viários, que é o trinômio veículo, via e motorista ou condutor, né, desse veículo, né? Então a gente não pode deixar de pensar nisso. Então, quando lá no início eu falei em sistemas de transportes, né, como isso vai se conectar à mobilidade? Então, assim, você me desafiou falando assim, me deu uma definição do que é mobilidade. Então, eu estou tentando pensar vários assuntos que estão diretamente conectados à mobilidade, que aí quem está ouvindo, quem está assistindo, pode ter uma ideia melhor da abrangência desse termo, porque eu acho muito simplista, né, a gente simplesmente falar, mobilidade é isso, isso, isso. A gente, que é o que a gente vai encontrar na internet, né? O termo mobilidade está ligado a um monte de coisa. Então, assim, é legal também, mas assim, a gente tem que ter uma ideia geral, e essa ideia ela sai da engenharia, Rui. Ela sai da engenharia, ela não pode sair de outro lugar, né? Ela sai da engenharia e eu acho que até você foi modesto em dar nossas atribuições para o engenheiro civil, falando nesse momento, por enquanto, da via, né? Porque, na verdade, a gente também tem o conhecimento e aprende a projetar o sistema. Sim, sim. Eu falei sistemas inteligentes, mas assim, você tem razão, não fui tão fundo, fui mais especificamente no que você me pediu, mas você tem razão, claro, a gente tem que pensar no que nós projetamos, não necessariamente a via, mas como a gente está falando de sistema de transportes, né, a gente projeta sim o sistema de transportes, né? Então, outro dia teve um aluno, ele já se formou, mas que ele estava trabalhando num operador logístico, né, eu não posso falar o nome da empresa, mas assim, num operador logístico que ele é engenheiro civil e estava trabalhando com rotas de entrega para e-commerce, né? Então, veja só, ele está projetando um sistema de transportes, ele está usando corredores logísticos, né, que são as vias, né, e adequando modos de transporte, né, que até outro dia eram aqueles que estavam na cabeça de todo mundo para transportar, que né, rodoviário, ferroviário, o aeroviário, vamos dizer assim, né, o transporte aéreo, né, e o transporte marítimo ou o transporte de cabotagem, né, que é o que a gente, ou fluvial também, né, aquaviário, vamos dizer assim, né. Tem outros tipos de transporte, usando dutos, né, dutoviário também, mas fundamentalmente eram esses 4 modos de transporte, né. Mas isso, então, quando a gente pensa num sistema de transporte ou num projeto de sistema de transporte, fundamentalmente são desses 4 modos de transporte, né, que a gente interconecta, né? Então, os sistemas intermodais, né, que a gente usa para poder fazer um transporte. Então, o exercício que eu faço com os alunos hoje é isso, né, olha, eu tenho uma mercadoria para ser transportada de tal cidade no interior de São Paulo até uma cidade no interior do Ceará, né? Quais são as alternativas de transporte? Então, isso é um projeto de sistema de transportes, usando um modo, né, que aí a gente adequa a um sistema viário, a um corredor logístico existente, né? Então, vejam só, isso é uma definição de mobilidade, né? É uma definição de mobilidade, no caso de transporte de mercadorias ou transporte de bens, né? Então, agora, quando a gente vai para o urbano, né, para o nosso meio urbano, aí que a gente vai começar a falar na mobilidade urbana. E na mobilidade urbana a gente vai falar sobre os modos de transporte urbanos, que é aí que as coisas começam a se interligar com um pouquinho mais da inteligência das cidades, né? Ou da necessidade da inteligência das cidades. Então, quando a gente fala em ITS, né, em sistemas de transportes inteligentes, a gente está com esse olhar inicial lá nas cidades, né? E aí tem as conexões com outros termos que
têm sido muito falados aí, que é de cidades inteligentes, por exemplo, né? Então, quando a gente fala em inteligência, significa, no meu entendimento, que a gente está, sim, usando tecnologia, mas essa tecnologia é o nosso conhecimento, essa tecnologia é a nossa inteligência, né? Não os sistemas inteligentes, porque o corpo do sistema, ele envolve as pessoas, ele nos envolve com isso, né? Então, porque os projetos são feitos para as pessoas, né? Quando a gente projeta uma linha de transporte, uma conexão de modos de transporte urbano, né, a gente está fazendo isso para as pessoas, para o transporte público, né? Ou mesmo para o transporte coletivo ou para o transporte individual, mas nós estamos fazendo isso para as pessoas, para o público, coletivo ou individual, não interessa, mas nós estamos planejando para as pessoas, que também voltamos à nossa origem, né, Rui, porque tudo que nós fazemos na engenharia civil, nós fazemos para as pessoas, né? Exatamente, Então, né? A engenharia civil é a primeira de todas, é não a é à primeira de toa, todas, né? que era Não a é à primeira toa. necessidade para criar infraestrutura e bem-estar para melhorar a vida das melhorar a pessoas. vida É das basicamente a pessoas. definição de tecnologia, né? É isso. Né? E aí depois que foram surgindo outras necessidades. Mas eu gostei dessa sua fala porque você conseguiu de fato reunir muitos fatores. Quem estuda esse tema, ou gostaria de estudar, poderia marcar cada um dos termos que você falou para estudar. Porque a gente vê muito nos fóruns ou falar só do carro, ou falar só de um ônibus diferente, ou falar só da via, se for de repente é um fórum de engenharia civil, né? Aí, por exemplo, se ele falar só da via, entra o mapeamento, porque a gente vê a diferença de uma via numa ciclofaixa, por exemplo, que muitas vezes joga o ciclista para o lado inclinado, sujo, pintado, molhado, dividindo com meio fio. Para cima do pedestre. Sabe, às vezes bota numa situação, não vou falar coloca mais em risco porque ele não tinha a faixa dele e tem agora, mas aí você vê, por exemplo, onde deixou de aplicar tecnologia que já existe. Não estou dizendo, é uma tecnologia de ponta, né, altíssimo nível, mas ela está aí, o conhecimento está aí, mas como a decisão não é da engenharia, a decisão é da governança, não sei se está certa a palavra, mas de quem governa as cidades e estados, e aí tem essa desconexão. E é uma desconexão, assim, decisiva na hora da gente empreender, né, em projetos desse tipo, né, em projetos de mobilidade, né? Então, eu tenho aqui que eu acho que iniciativas governamentais, elas são sempre bem-vindas, né? Mas eu acho que a gente tem que passar pela discussão com a população, eu acho que a gente tem que passar pelas discussões com grupos, com ciclistas, no caso de uma ciclovia, com alguns motoristas, né? Porque aí entra o terceiro elemento do trinômio, né? Que são os motoristas, os condutores, né? E os condutores, eles são regidos por atividades por nós condutores, por atividades comportamentais. A gente tem comportamentos bastante, às vezes, agressivos no trânsito, né? Não estou dizendo agressivos em termos de brigas, não, em termos de condução mesmo, né? E que, na verdade, nem sempre é só da cabeça de quem está comandando aquela máquina. As condições de infraestrutura impostas fazem com que você gere os conflitos, né? Por exemplo, o conflito entre ciclista e outras máquinas, automóveis e motos, é muito grande. Porque uma ciclofaixa, uma ciclovia, ela existe, exemplo, do nada ela para de existir. Aí o ciclista vai para o corredor. Só que ali é um espaço normalmente ocupado pela moto. E aí o motorista de carro não gosta nem de um nem de outro. E aí pronto, você cria um conflito que nem é, às vezes, da natureza só das pessoas. É o conjunto de infraestrutura que é o meio, né? É o meio que está interagindo ali. E assim, a gente não precisa dizer, né, que não há respeito nenhum, né? As ciclovias, elas, no meu entendimento, tem que ter projeto, né? Eu não vou cair num lugar comum. Aliás, até vou, Rui, me permita. Mas assim, pintar calçada de vermelho não é ciclovia, entendeu? Né?
Ciclovia que foi feita na Paulista. Mas lá, não, lá tem um projeto de ciclovia, é um projeto feito por um engenheiro civil, é um projeto de uma via. Ó, Aracaju, se você puder conhecer um dia. Não conheço, é uma das poucas capitais que eu não conheço, sabia? Então, ciclovias, a maior parte, não é assim, pegou uma foto de uma ciclovia só da Paulista e falou que a cidade está toda repleta, né? Não, a maior parte é, de fato, você tem a drenagem das ciclovias, tem o abaulamento dela para não ter empoçamento, sabe? Você tem projeto ali, você gera segurança. Você tem projeto de pavimento, né? Você tem projeto de sinalização, você tem tudo isso, né? Agora, você não pode simplesmente pintar, né, uma calçada de vermelho e fazer com que o pedestre dispute, né, uma vaga lá com o ciclista, né? Agora, você acha que o mapeamento, por exemplo, desculpa, né, por drone, exemplo, ele pode tornar mais fácil ou mais efetivo esse projetar e aí tornar mais fácil virar realidade? Estou ignorando que o governo tem interesses ou não de tipo gerar quilometragem de faixa vermelha, por exemplo. Estou dizendo assim, de repente pode a gente não circula no meio do governo. De repente é uma dificuldade mesmo de conhecimento do tipo, vamos ter que fazer um levantamento topográfico, a produtividade não é muito alta e aí tipo fica inviável e eles preferem tomar uma decisão. Vamos proteger o ciclista, vamos fazer uma faixa. Será que uma tecnologia muito mais precisa como essa, por exemplo, não facilita os projetos ficarem melhores? Eu acho que sim, acho que sim. A resposta é sim. Mas aí tem alguns poréns aí na questão do drone, né? De fato, como a gente acabou de dizer que o levantamento, o mapeamento, o mapeamento do relevo é imprescindível para esses projetos, então quer dizer, a gente tem que ter, né, de fato, uma precisão maior nesses estudos. Então, não adianta a gente falar, mas a gente tem o Google. Gente, pelo amor de Deus, Google é legal para a gente saber mais ou menos lá, mas assim, é um mapeamento que não tem esse objetivo voltado para a precisão. Então, assim, na parte de altimetria, então, o Google é extremamente precário, mas assim, longe de ser um levantamento que a gente costuma fazer em níveis de precisão para engenharia. Mas muito, É um assim, mapeamento. é um mapeamento. Não é só imagens, só fotografias planas. Não, é um mapeamento, Sim, quer dizer, mas você com outro precisa objetivo, né? com outro objetivo, objetivo que a gente eu quero saber para onde eu vou, até para fins dos aplicativos que estão saindo cada vez mais aí, aplicativos de mobilidade, inclusive, né? Então, assim, muito, muito legal. O aplicativo de mobilidade, vou abrir um parênteses aí. Algum aplicativo que te trace uma rota, né, usando vários modos de transporte urbano. Então, olha, eu posso sair daqui, pegar um ônibus tal, depois eu pego o metrô, depois eu posso caminhar, ou depois eu posso pegar uma bike em tal lugar e até né, o meu destino final, né? Então, isso é um aplicativo legal assim de mobilidade, né? Tem alguns aí, né, que são legais, mas poucos falam de bike, né? Alguns falam do tempo que você leva de bike para ir em tal lugar, mas assim, não tem um mapeamento de bikes compartilhadas, por exemplo, de pontos de bike compartilhadas, né? Alguns estão tentando aí, mas é legal. Mas assim, voltando, né, fechando parênteses aí, eu acho que é possível a gente usar o drone. Porém, o drone ainda tem algumas limitações. As limitações, primeiro, por conta de bateria, né? Então, assim, a autonomia que eles têm de voo, ela é muito, muito pequena ainda, 40, 50 minutos nos mais leves, né? E agora tem uns drones muito mais pesados para mapeamento, que também são mais até uma autonomia maior, mas também já são bem maiores também, né? Mas aí a gente tem
Além do problema com a bateria, a gente tem o problema de redes elétricas. Então, a gente vai precisar voar um pouquinho mais alto, aí você perde um pouquinho a precisão. Mas nada muito complicado também, né? Então, você pode voar acima da rede elétrica, porém com o risco de mapear também a rede elétrica. Então, então tem aí vegetação, árvores. Em lugar que tem muita árvore, então também vai ter um problema para imagiar, né? E para gerar número de pontos. Então, assim, a gente tem algumas coisas que ainda fazem com que a tecnologia seja aplicada, mas ainda com um tempo maior de filtragem desses dados, né? Na hora que você vai mapear, né? Então, o que a gente gostaria de ter é um tempo maior de voo, de levantamento de dados, porque ele mapeia muito mais rapidamente, né? Só que com um tempo também menor de tratamento desses dados, né? Então, assim, ter dias e dias e dias tratando os dados para chegar num produto final de mapeamento preciso, né? Pode não ser a melhor solução. Pode não ser, não estou dizendo que seria, né? Mas é um caminho, Rui, sabe? É um caminho para a gente testar isso, sabe? Testar e a gente faz isso aqui na FEI, por exemplo, né? A gente propõe algumas soluções de mapeamento, algumas soluções de materiais, algumas soluções diferentes dentro da engenharia civil e até pensando mesmo em mobilidade, né? Quando a gente envolve, sim, um mapeamento mesmo que não tão preciso, né? Em nível de informações bidimensionais, para simular, né? Então, aí a gente começa a tentar enxergar melhor como que o tráfego se comporta e, por que não dizer, como a mobilidade é realizada, a mobilidade do veículo, a mobilidade do ônibus, a mobilidade do caminhão, a mobilidade do pedestre, a mobilidade do ciclista, né? E passar a entender melhor como que essas relações funcionam, né? E criar cenários, né? E criar cenários de intervenções na mobilidade, né? Então a gente tem um projeto, estamos trabalhando ainda nesse projeto, né? Tomara que ele dê continuidade, de como as pessoas se locomovem ou de como as pessoas acessam uma comunidade aqui em São Bernardo, né? Aí vamos simular como os pedestres se comportam, né? Qual é o melhor trajeto para ele chegar no ponto de ônibus quando ele sai da casa dele até chegar no ponto de ônibus, né? Quantidade de pessoas. E aí, com simulação, a gente pode trabalhar com vários cenários. Vamos aumentar. Em 2025, a gente vai ter lá uma quantidade maior de pessoas morando aqui. Então, vamos ver como que é o cenário para 2025. Né? Isso facilita muito a tomada de decisão quando a gente fala em projetos de sistemas de transporte, né? Então, imagina só você, se a gente projetasse um corredor com uma ciclovia, se a gente simulasse antes de implantar, né? Olha, a demanda que a gente poderia ter, baseada em pesquisas de origem e destino, para saber quais são as intenções das pessoas a irem trabalhar de bike ou não, né? Então, e a gente pode simular cenários, porque a primeira coisa mais, assim, até por ignorância também de como a coisa funciona, se você pergunta, fala assim, não passa nenhum ciclista aqui. Foi implantada uma ciclovia, não passa. Às vezes não passa mesmo, né? Da mesma coisa que os corredores exclusivos de ônibus, né? Nossa, foi implantado um corredor numa avenida extremamente importante na minha cidade, só que a gente olha lá, o trânsito parado do lado e o corredor exclusivo para onde não passa ônibus, né? Num primeiro olhar que assim, mais desesperador, né? Porque você está lá no meio do trânsito e está vendo uma faixa que não tem veículo, né? Você criou uma situação de nervosismo, como eu falei.
aí você já sai falando groselha, né? De uma coisa que você não sabe, porque aquilo foi pensado, foi estudado, né? Exatamente. Essa conta é fácil, né? Você pega quantas pessoas tem no ônibus, quantos carros tem parado e Pois quantas pessoas tem, pô, né? não, já acabou, Já acabou, né? já justificou. Exatamente. Se vai passar um ônibus ali a cada 5 minutos, já está muito mais, em termos de eficiência na mobilidade, está muito mais para o ônibus do que para o veículo. Sim, e assim, eu não sabia, uma tecnologia alimenta a outra. A gente mapeia e isso ajuda a fazer a microsimulação. Sim. Uns dados alimentam os outros. Então isso também é uma... As tecnologias e os pensamentos têm que estar integrados. Porque, por exemplo, a gente acabou de falar, se a gente fala assim, faixa de ônibus, é quase igual política, né? Tem os fãs e né? Quem odeia, né? Será que também não daria para ser inteligente? Agora estou viajando. Será que a gente não consegue fazer um semáforo inteligente? A gente não consegue, lá em Aalborg, na Dinamarca, os ônibus têm GPS, você sabe o minuto que ele vai chegar no ponto de ônibus. Será que a gente não consegue desliberar a faixa? Sabe, será que a solução também, como não tem tecnologia incorporada, ela fica engessada. Sabe, tipo, lá em São Paulo, eu morava perto da Avenida Corifeu. Corifeu de Azevedo Marques, perto da USP. Aí colocaram faixa de ônibus. No sábado, ficou tão mal projetado que no sábado tinha uma rua assim que entrava na Corifeu que simplesmente era impossível entrar. Não dava tempo, o ciclo dos carros passarem e liberar uma vaga para um carro e o semáforo da frente, era impossível. Ficou um congestionamento eterno, como se a rua tivesse tipo interditada. Na MacArthur? Não lembro qual era a avenida. Eu sei que aí todo mundo começou a ir para a faixa de ônibus até chegar na polícia. Aí chegava na polícia, estava lá o policial dando multa e todo mundo voltava, depois voltava de novo. Então, tá vendo como será que tomaram essa decisão? Certeza que simulação não teve. Não houve, exatamente o que eu ia dizer, não houve simulação. Né? Foi uma tomada de decisão, a gente acha que funciona. Né? Vamos deixar um tempo aí de 30 segundos para verde? Né? Não, 30 segundos para verde não dá, porque a gente não controlou o volume de tráfego lá atrás. Então, assim, a gente sequer fez uma pesquisa simples de campo, de falar assim, olha, ou uma pesquisa uma pesquisa qualitativa, né? mais refinada de quanto é a população que tem carro ali, né? Então, você falou da coisa da Dinamarca, né? A gente tem isso aqui no Brasil também, com um aplicativo, né? Com um aplicativo. Tem um aplicativo que te mostra dos ônibus que tem GPS, né? A maioria dos ônibus urbanos já tem um receptor lá, né? E aí já podem mostrar em tempo real onde ele estava, quando ele vai chegar, né? Você consegue acompanhar isso, né? O que é muito legal, mas você tem razão no que a gente interconecta, né, as tecnologias, né? Mas vou voltar ao meu aspecto mais humanista, né? Essas tecnologias, todas elas são guiadas por nós, né? Todas elas são usadas por nós em prol de nós mesmos, né? Em prol das pessoas, né? Então, eu acho que a gente tem facilidades para mapear, a gente tem hoje ferramentas computacionais bastante sofisticadas para fazer simulação, em microsimulação, né? de tráfego ou de comportamento de pedestres, e definir cenários de como isso vai ajudar. A gente vai usar, sempre o exemplo que eu mostro, né, Rui, daquele que acontece, melhorou um pouquinho, vai melhorar mais, né, ali na integração ou na interligação, né, das estações da linha verde, né, a estação Consolação da linha verde com a estação Paulista da linha amarela. Nossa, primeira vez que eu passei ali, tinha pouco tempo de inaugurado, me deu uma agonia, né? Ali. Desesperador. E eles colocaram ainda algumas esteiras, né? Rolantes, né? E que aquilo, né, congestionava, entre aspas, muito mais o tráfego, os pedestres ali, né? A saída, né, das pessoas. Então, quando chegava o trem na Consolação e as pessoas iam ter que
para a linha amarela, nossa, você tinha que contar o tempo que você ficava parado lá andando. O pessoal até apelidou de Marcha dos Pinguins, né? Que fica todo mundo assim andando feito pinguinzinho, né? Mas ali, por exemplo, foi um problema que foi resolvido, ou pelo menos melhorado, mitigado com microsimulação, né? De pessoas especialistas nisso. E aí optou-se por retirar a esteira. Então agora é um corredor, né, que melhorou. Aí vai ter um novo acesso, vai ter um túnel lá agora que também vai melhorar ainda a mobilidade. Então assim, é uma linha de integração. A linha amarela, ela foi tida como uma linha de integração, porque ela de fato integra, né? Integra linhas da CPTM, integra outras linhas de metrô, né? E aquilo foi um erro, né? Aquilo foi um erro que agora está... Mas assim, por que não ter sido feita uma microsimulação na parte de projeto, né? Tem uma questão de cultura também, né? Nossa, a gente faz de um jeito e só vai usar a microsimulação, por exemplo, depois que der errado. Depois que der errado. Que é a mesma coisa que acontece com o monitoramento, que é mesmo, né? Assim, quando aparece o problema, então vamos fazer, né? E eu vou lembrar aqui uma frase e eu falo isso nas aulas porque do nosso querido professor Walter Prieto, que foi professor de projeto geométrico, a disciplina que eu assim, com muita honra dou lá, né? Aqui, mas era do professor Walter Prieto, que ele colocava, e eu também faço isso, né? Colocar lá uma placa de curva perigosa, né? Assim, quando você está lá dirigindo o seu veículo, você vê uma placa escrito curva perigosa, isso é erro de projeto. Não pode ser outro jeito, entendeu? Ou é de um traçado muito antigo, de uma rodovia muito antiga, que agora, né, tem problemas com o tráfego normal, né, do veículo lá, né? Então, curva perigosa é um erro de projeto. Como é que alguém pode fazer uma curva que pode ser perigosa? Coloca as pessoas em perigo. Não faz sentido isso, né? Quando a gente está falando em geometria da via, né? Aí a gente vai falar da geometria da ciclovia, a gente vai falar da geometria da ferrovia, né? Então, o aspecto geométrico, esse é sempre atribuído ao engenheiro civil, né? Sim, Esse sim. Não, mas e os outros? E como é que... vou falar agora sobre o que nós chamamos de gabarito de giro. Como que um veículo de determinadas dimensões, um treminhão, por exemplo, já viu esses treminhões? Né? Essas carretas, praticamente. Eu viajo, né? De carro. Você vê aquele, principalmente transporte de cana, né? Transporte de cana, aqueles treminhões. Então, como é que aquilo acessa uma via? Né? Interdita. Hoje é assim, interdita para a via, para fazer a manobra, não sei o que. Então, assim, por quê? Porque a gente não pensa, né? Aí, vamos falar do comportamento do motorista. Há 3 semanas atrás, teve um motorista, no meu entendimento irresponsável, que resolveu passar uma carreta ali na Ponte do Limão, talvez? Ah, sim. Acho né? que foi Ponte do Limão, lá na Marginal Tietê, né? Ponte do Limão, que está ela interditada, uma faixa interditada, porque o cara não passava, né? O caminhão, ele não tinha gabarito para passar ali, né? E o cara insistiu. E aí, vamos falar em inteligência? Né? Vamos falar em inteligência? Podia ter sensor, né? Podia ter alarme, né? Tem locais que tem, né? Tem pontos que tem, né? Podia ter sensor, podia ter alarme, não é aquele amarelo piscando, já viu isso? Já vi esse. Amarelo piscando, tá, aquilo é legal, mas o cara pode não ver aquilo, né? Aí, outra coisa que, isso falando da inteligência de sensores, né? Não estou falando da nossa inteligência, porque a nossa inteligência o cara já tinha que programar, conhecendo o veículo, programar se ele podia passar lá ou não. Exatamente. Né? Olha, vamos integrar as coisas, ou né? integrar as coisas. Porque ele tem que fazer essa programação hoje na cabeça dele, né? Quem conhece
talvez já saiba, meu caminhão não vai passar na Marginal Tietê. Né? A gente sabe qual que é a altura de cada uma das pontes da Marginal Tietê. Sim. Né? Porque, tipo, nas tecnologias, se ele ligar um Waze, por exemplo, ele tipo, já sabe as alturas que ele vai poder passar no trajeto todo dele, por exemplo. Como a gente sabe no Waze e os radares, né? Sim. E aí, a gente tem conhecimento para fazer isso, Rui. Mesmo sem ter muito acesso à tecnologia, a gente tem conhecimento. Né? Agora, variáveis que a gente não tem conhecimento, por que não medi-las nesses... Aí eu volto, né? Estou sendo até o chato, né? Já muitas vezes, que eu falei isso no podcast da CNN no começo do ano, né? Foi muito legal, assim, teve uma repercussão muito bacana, até por eles mesmos. Nossa, que visão, né? Diferenciada, né? Não estou dizendo que é melhor ou pior, mas é diferente, né? Por que não a gente pode colocar um medidor de chuva para poder, né, falar, né, um pluviômetro? Por que a gente não pode colocar em cada lugar que tem um radar aí? Né? Imagina, a gente poderia ter informações preciosas, né, de tráfego, como o tráfego se comporta em função da chuva que cai numa determinada região. E estabelecer essas medidas e dar alerta. O alerta não pode ser uma placa, né, como a gente tem aqui em alguns lugares de São Paulo, escrito assim, zona sujeita a enchente, cuidado. Gente, que loucura é essa? É quase a Sabe? curva perigosa, essa placa, né? Acho que é pior. É pior do que a curva perigosa. Zona sujeita a enchente, está tudo bem, a zona sujeita a enchente. De repente tem lá uma intensidade de precipitação muito alta, muito elevada para aquele lugar. Você está preso lá, como é que faz? Que as pessoas não né? sabem a velocidade que acontece. Você vê na TV, você não fala tem assim, como que uma pessoa foi passar aí? Mas não é muito rápido, está parado o trânsito, de repente vem uma tromba d'água, né? Pois é, porque a gente fala, porque como é medida em milímetros, né? É medida em milímetros, né? Então, um milímetro, uma lâmina de 1 milímetro no metro quadrado é 1 litro. É 1 litro por segundo. Então, assim, se você pensa numa chuva aí de 40 milímetros, são 40 litros de água despejados num metro quadrado. Pensa numa chuva dessa, né, numa área de 1.000 metros quadrados, de 2.000 metros quadrados. Muita água, É muito muita rápido. água. O sistema de drenagem não responde. Nenhum sistema de drenagem responde, porque ele não foi projetado para isso. E se ele foi projetado para isso, ele não tem manutenção, né, suficiente para isso. Então, o que seria um sistema inteligente de transporte? Também um sistema que pudesse prever, por meio de simulação, né, como que determinada via vai se comportar se tiver uma incidência de uma chuva ou uma previsão. E aí o que faz? Interdita a via. Interdita a via, não há outra opção. Agora, olha só, tudo que você falou, né? Talvez quem esteja assistindo, algumas pessoas, fica pensando, nossa, mas eles estão viajando com essas tecnologias, drones, sensoriamento e tal. Tudo isso você faz, tudo que você falou, você já fez em algum lugar de sua vida profissional, aqui na FEI ou lá na USP, né? São coisas só, né? Não, sei lá, na mão de quem tem o poder de implementar, né? Consultar. Olha como que é, não sei se você sabe que esse mapeamento, né, com drone, a polícia de São Paulo fez na favela de, agora, nunca sei se é Heliópolis ou Paraisópolis, qual que é lá perto do Morumbi? Paraisópolis, eles têm mapeado todas as ruas, os becos e tal, talvez porque a questão de segurança pública veio com uma demanda muito, a urgência da demanda, né? Mas aí eles tiveram que contratar uma pessoa lá do México, não me lembro. É verdade. Tipo, tendo, por exemplo, você não só você, né? Tem profissionais da área claro, no Brasil, muito mais né? do que eu, muito melhores do que eu até. E a coisa está aqui, a gente está aqui desenvolvendo pesquisa e tal, e o próprio nosso governo não aciona a gente para tomar decisão, né? Rui, então assim, esse fluxo de maneiras de pensar, né? Eles estão muito divergentes, assim, sabe? Ainda tem muito disso. Eu assim,
Tô meio cético com muitas coisas, né? E eu acho que a gente falou isso hoje, né? Sobre inovação, né? Tem gente que não aguenta mais a gente falar de inovação, sabe? Porque assim a gente tá as visões, a maioria das visões ainda são míopes, né, do que de fato é um processo, né? Um processo que envolva de fato, é isso mesmo. E a gente está trabalhando, Rui, né? A gente está trabalhando muito, a gente está trabalhando com projetos, a gente está trabalhando com novas perspectivas, a gente está trabalhando com o uso de escaneamento a laser, a gente está trabalhando com um monte de coisas, né? E a gente pode extrair muitas mesmo perspectivas desses mapeamentos aí tridimensionais, sabe? A gente tem produtos muito legais a serem realizados com essa nossa forma mais intensa e mais rápida de mapear um ambiente urbano ou um ambiente rural ou o que quer que seja, né? Em prol de novas perspectivas até de mobilidade, por que não dizer, né? Então, mobilidade não é difícil, né? Mobilidade não... A gente tem trabalhado muito em modelos, né, em geração de modelos de como está a mobilidade de pessoas por conta da pandemia, dos espaços, né, que são cada vez mais com menos acesso, agora que as coisas estão voltando, mas como é que se comporta? Como é que está se comportando o passageiro do metrô numa estação de metrô agora, né? Como ele... porque eu tenho medo, você tem medo, né? Muita gente tem medo de aglomeração. Então, assim, você está fazendo de tudo para aglomerar, mas lá não tem pelotinha vermelha, né? Ó, daqui para igual o jogo de tabuleiro, dessa aqui eu vou para cá, né? Como é que está isso, né? Como é que a gente está se locomovendo, né? Numa estação de metrô, por exemplo, né? Quantas pessoas tem? A gente poderia limitar pessoas por carro do trem do metrô, né? Um negócio que é saturado. Como é que a gente percebe isso, né? Bom, acabei de cometer um erro, né? Porque você está acabando de falar em como fazer, e como medir, como projetar, e eu já botei um preconceito, né? Eu já falei assim, como um negócio que está saturado? Eu acho que as decisões são tomadas desse jeito que eu fiz aqui agora, né? Ao invés de chegar e medir, né? E ver as alternativas, não. Já está, você já coloca a killer phrase, né? Você já killer phrase não, você já coloca a killer, não sei, um comportamento, né? Um comportamento já de... Então, eu tenho me perguntado muito, Rui, me perguntado não, acho que me perguntado também, mas eu tenho feito muito essa pergunta, por que não? Me convence que não, sabe? Tudo que a gente fala, a gente só espera porque sim, sabe? Né, isso exatamente, né? Eu não sei o que é, se é um medo, se é um preconceito, se é um não entender, né? Mas essa frase que você colocou, ela vem para a minha última questão para você, que é o seguinte: você não acha que, agora eu vou falar inovação que acontece, né? Porque talvez as universidades estejam usando a palavra inovação meio promíscuo, está saturando a cabeça dos jovens que acham que isso é coisa chata, né? Mas a inovação acontece de fato num cara que é empreendedor, numa empresa que implementa um negócio. Uber é um exemplo disso. Você não acha que é uma questão de tempo, de vir outros empreendedores e alguma solução disruptiva? Não é melhorar o corredor de ônibus, entendeu? Não é só deixar o carro elétrico. Ainda nem falamos se vai ter energia elétrica no Brasil para poder carregar, né? todos esses carros. Essa pergunta ninguém fez. Mas assim, é alguém que faça uma coisa que seja disruptiva e isso acaba fazendo com que o governo corra atrás. E na verdade minha pergunta não é nem do governo, era assim: se isso não vai começar a alimentar essas pesquisas científicas dessas tecnologias que a gente está conversando? Eu morro de medo disso, sabe, Rui?
Eu morro de medo disso, porque assim, o governo ele tem essa tendência obsessiva. Vejam só, entendam bem. Não é obsessiva que significa que nós não estamos falando de extremos aqui. Só pode o máximo ou o mínimo, ou não ter. Não estamos falando de extremos. Mas existe uma obsessão por regulamentação, né? E aí, a regulamentação, ela demanda ações políticas. E aí as ações políticas não são colocadas na pauta prioritária. E aí as coisas, né, tendem a ter uma certa morosidade. Então, assim, você ser empreendedor, né, você ter essas formas disruptivas, né, que era melhor falar ruptiva, né? A gente sempre fala, né? Exatamente. A gente já discutiu sobre isso, A gente né? já discutiu sobre isso, né? Mas assim, essas formas ruptivas, né? De como entender algum elemento ligado à mobilidade, ela de alguma forma vai ter que passar por uma regulamentação. Eu vou dar o exemplo do patinete. O patinete, ele, para mim, é um perigo, né? Por quê? Porque você não tem controle daquele bichinho lá que você está pilotando, né? Porque ele é extremamente veloz, e você não tem, né, É tipo a abelha, né? Tudo diz que ela não podia voar, que ela não podia até voar, consegue. mas ela até consegue. O patinete é mais ou menos isso. Patinete Que você ir puxando não custa nada. não custa nada. E assim, e aí quando o governo tem essa ideia de regulamentar, né? Aí a empresa se baseia em alguma brecha de alguma coisa para não. E o regulamentar o quê? Regulamentar segurança, regulamentar a segurança da via, regulamentar acessórios que você precisa usar para andar com patinete, locais que você precisa. Você não pode andar com patinete na contramão numa calçada. Aquilo é um veículo, gente. E quantas vezes a gente viu isso? Aí na ciclovia, o negócio, se não me engano, alcança alguma coisa em torno aí de 20 km por hora, para uma coisinha daquela ali, 16, 17, 20 km por hora, né? Cara, se você passar por uma pedra, né, alguma coisa assim, o carro tem 4 rodas, passar por uma pedra, sei lá, o máximo que vai acontecer é dar um tranquinho, ou na pior das hipóteses, furar o pneu, né? Eu estou falando de uma pedra pequena, não estou falando de uma pedra gigante, né? Mas, assim, uma coisa que você desvie lá, você perde o controle total daquilo, porque você está de pé. Aquela posição lá não é uma posição, ergonomicamente falando, para você ter velocidade. É um exemplo onde limites para ter segurança são necessários. São extremamente necessários. Então, ao invés de regulamentar, né, isso, já vai lá e fala assim, não pode usar. Não pode usar. Então, a obsessão por regulamentação, como eu estava falando, eu acho que é uma coisa importante. Quando você está visando segurança. Quando você está visando segurança não só de quem está pilotando, mas segurança de quem também está lá. E se você atropela uma pessoa, né? A gente tem aí, infelizmente, alguns registros de mortes, né, pilotando aquilo, porque sem capacete, sem nada, qualquer queda pode ser fatal, né, em velocidades elevadas, né? Mas a gente não tem essa cultura, né? Porque a gente precisa colocar radar em tudo quanto é lugar para poder controlar a velocidade, né? E você acha que alguém vai colocar algum radar para controlar a patinete? Como é que a gente vai multar o pedestre? Como é que a gente vai multar isso tudo alguém que comete uma infração né, não está sendo controlada? As coisas simplesmente acontecem e a gente só vai registrando, né? A gente só vai criando estatística. Então tem que avançar a tecnologia de fazer a via, a tecnologia de monitorar, de projetar, mas também tem a cabeça. Comportamental. Exatamente. As cabeças também tem que... Exatamente. Cadê os programas? Cadê os programas? Né? Cadê aquelas pessoas que ao invés de controlar e de fiscalizar, por que elas não educam? Né? Cadê as campanhas educativas de que você não pode, tolerância zero, você não pode beber se estiver dirigindo, cara. Não pode, né? Isso a gente está falando de um cenário pré-pandemia, né?
Agora que as coisas estão voltando, a gente ficou muito tempo sem dados, né? Sem dados, não dados reais, né? Porque dado da pandemia é real, mas assim, a gente ficou sem dados de frequência, né? Dessas blitz, desse comportamento das pessoas que agora estão sendo limitadas por isso. Mas em breve as coisas vão voltar, né? Não voltar a ser como eram, porque eu acho que isso não vai acontecer, mas elas vão voltar num fluxo mais intenso, numa frequência maior, né? E a gente tem que educar, O erro, assim, só para finalizar, um erro fatal aconteceu quando você tira a velocidade máxima nas marginais de 70 km por hora, que era uma velocidade que já estava todo mundo acostumado, xingando ou não xingando, mas estava todo mundo acostumado. Aí você deseduca passando a 90. Óbvio que por uma atitude dessa, nem quero falar quem foi, quem fez, quem não fez, mas os efeitos nocivos são maior quantidade de acidentes, maior quantidade de mortes, maior quantidade de invalidez, que é um índice que poucas pessoas olham, né? Então lá o motoqueiro que está trabalhando estressado lá, de repente sofre um acidente, sei lá, por algum motivo, fica com uma lesão, né, gravíssima que o cara não pode trabalhar. Então assim, quem que mede isso, Rui? Quem que mede quanto custa isso, né? Então, quais são os problemas que podem ocasionar pós um acidente, né? Que não tem inteligência numa via? Quem vai pagar a manutenção daquela ponte por causa de um comportamento que o cara transgrediu uma lei, uma lei assim, não é uma lei que está lá escrita, é uma lei da física, né? Que assim, que ninguém precisa ter PhD, né, para olhar e falar assim, não passa aqui. Ou, se não, alguém alertar, falar assim, não, lá não vai passar. Mas se a gente tivesse uma informação, uma educação maior, com placas falando assim, olha, se a sua altura é tal, esqueça, cara. Né? Eu acho o seguinte, Esqueça, pode frear que vai dar muito ruim, né? Que é aquela que a gente faz como professores, né? Depois, primeiro a gente orienta, né? A gente orienta, não ensina não, né? A gente gosta de orientar, né? Nós docentes gostamos de orientar. A gente orienta, depois a gente vai lá e cobra, a gente vai lá e conversa, a gente vai lá, não pune, né? Então a educação punitiva não tem mais vezes. Porque eu vira acho. adversário, né? É adversário. É. Um lado só pune, né? O outro viram dois lados adversários. Ou o professor aluno, ou o governo, ou quem deveria construir nossas condições de conforto e segurança, né? E a gente não está só de blá blá blá, né, Rui? A gente está fazendo a coisa acontecer, a gente está simulando locais, a gente está propondo projetos, a gente está fazendo a coisa acontecer, né? Em todos os termos, não só do mapeamento, de microsimulação, ou tentando colocar sensores, né? A gente está tentando mostrar que a mobilidade não é uma palavra só, ou traduzida por um bando de tecnologias, ela tem uma amplitude tão maior do que a gente imagina e que está em cada um de nós todas as horas de todos os dias, né? Até quando a gente não se locomove, né? Perfeito, fechou com mobilidade. A primeira pergunta foi o fechamento. Foi fechamento. Fernando, muito obrigado por a gente conversar sobre esse tema que, na verdade, é relevante demais, né? Ainda mais a gente que mora em metrópole. Muito obrigado mesmo, mais uma vez. Imagina, eu que agradeço muito estar fazendo o primeiro episódio da temporada nova, né, falando sobre engenharia. Estou muito honrado ainda. Obrigado mais uma vez e obrigado pela amizade de sempre. Valeu. Se não fosse a hora do estúdio, a gente continuava. Estamos 4 minutos para aula. E um cara, ele abriu a porta aí. Eu fiquei até com medo de ter uma turma. Será que tem aula aqui?
Vixe, Rui. Bom, eu vou correr lá também. Obrigado, Fernando. Rui, valeu.